O que o senhor está dizendo é o seguinte: o senhor está dizendo que os sacramentos não são para salvação, o que para nós é uma heresia, no sentido de que se eles foram instituídos por Cristo, eles foram instituídos para salvação. Por quê? Porque interessante essa parte. Se é instituído por Cristo, é instituído para salvação, por quê? Para perdição é que não é. A pessoa mentir e vai para o inferno? Ela vai para o inferno se não se arrepender. A Escritura diz isso: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, mas não que eventualmente mente, porque se sentiu mal e voltou. Mas o que é o mentiroso? O mentiroso é quem mente, né? Você já ouviu dizer que os sacramentos católicos não são só bíblicos? Ou que os sacramentos católicos são só bíblicos? Existe muita confusão em torno do assunto sacramentos e hoje nós vamos ter uma ajudinha especial junto com um debate entre um protestante e um padre católico sobre esse assunto para nós entendermos mais sobre essa questão. A igreja cristã simplesmente considera como sacramentos o batismo e a ceia. Por quê? Porque Jesus... Ordenanças. São ordenanças da igreja. São as duas ordenanças da igreja. Não sacramentos. No sentido, né, de ordens para se fazer e não tem nenhuma relação com salvação. O batismo é uma exteriorização visual, perceptível, do que aconteceu interiormente na pessoa. A pessoa emerge como uma representação da morte e de maneira muito bela emerge como um novo nascimento. Uma representação visual para o mundo do que aconteceu internamente, essa ordenança. É simplesmente isso. O exemplo de uma pessoa, mais uma vez, que não se batizou e foi salva, o ladrão na cruz. É um outro exemplo, mesma coisa. O ladrão não foi batizado e Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A ceia também é um elemento central, que nós também divergimos nos elementos, que apenas é em memória do que aconteceu, para trazer à mente o cumprimento de Jesus, inclusive prometido lá em Êxodo 6, 6 e 7, quando prometeu para Moisés. Tá, aquilo ali que é uma das coisas mais bonitas que eu acho das Escrituras, essa correlação entre aquelas 4 promessas feitas na Páscoa, que são celebradas na Páscoa, na libertação do povo do Egito, em Êxodo 6, 7, que Jesus retoma isso na última Páscoa, na última ceia. Então, basicamente é isso. Agora, é mais uma coisa, né, padre, pelo que eu estou entendendo do senhor falou, é mais um critério aí, embora tenha uma sofisticação de interpretativa maior, mas é mais um elemento que soma. Recapitulando, o que nós falamos é o seguinte: catolicismo tem o quê? Então, são 7 sacramentos, não é isso? Certo. Parece que são fortemente correlacionados com meios necessários para a graça, ou expressão da graça. São meios eficazes da graça. Eficazes da graça. Né? Inclui batismo, eucaristia, inclui confissão. Eu estudei numa escola católica muito tradicional e tenho, assim, imenso amor, né, pela escola e pelas freiras que tomavam conta lá. E nós participávamos de algumas dessas. E nós temos 2 sacramentos, que mais comumente chamados de ordenança mesmo. Mas para fazer uma linguagem que comunique com o catolicismo, com a igreja romana, que é o batismo e a ceia. Bom, o batismo e a ceia são símbolos, são meios de testemunho. Nada tem a ver com graça salvífica automática. Não é automática, nada é automático. Então tá bom, nada tem a ver, certo? Do ponto de vista da história, o sacramentalismo, ele se desenvolve gradualmente. Não me parece que está claro nas Escrituras. Não é? Há um retorno da reforma faz isso, né? Retorno a uma espécie de simplicidade bíblica, diretamente à Bíblia. É isso que acontece. Então a grande divergência é essa. Tentar fechar um pouco essa porta dos sacramentos. Nos 1000 primeiros anos da igreja, nunca houve nenhum tipo de contestação acerca dos 7 sacramentos. A igreja sempre celebrou os 7 e os 7 sempre foram considerados sacramentos. Meio de salvação, pai. Eu vou chegar lá. Nunca foi assim. Eu vou chegar lá. Quando, no século XI, os grupos gnósticos, por conta da rejeição à doutrina da encarnação e pela crença na maldade intrínseca da matéria, começaram a questionar o sacramento. Porque, veja, se a matéria é ruim, sacramento tem matéria. Inclusive, eu vi uma objeção de um outro pastor bastante conhecido aqui no Brasil, falando dessa estranha crença do catolicismo de que a graça pode ser transmitida por meios materiais. Um pouco dizendo isso. Eu digo, olha, ele está dizendo isso, mas sem saber que ele é herdeiro de um pensamento muito tardio, do século XII, XI, XII, em que começam
pela crença na maldade intrínseca da matéria, a cair num espiritualismo vago. Mas a igreja, desde o começo, sempre celebrou os 7 sacramentos. Não da mesma forma, padre. O que o senhor está dizendo é o seguinte: o senhor está dizendo que os sacramentos não são para salvação, o que para nós é uma heresia. No sentido de que, se eles foram instituídos por Cristo, eles foram instituídos para salvação. Mas... Por quê? Porque interessante essa parte. Se é instituído por Cristo, é instituído para salvação, por quê? Para perdição é que não é. Mas para santificação. Então, mas veja bem, quando Pedro faz... Não mentirás. Quando Pedro... A pessoa mentir e vai para o inferno? Ela vai para o inferno, se não se arrepender. Sim. Então quer dizer que a pessoa não pode ter a natureza santa e eventualmente mentir e se sentir mal porque mentiu, porque a natureza dela não era aquela, e aí corrigir? A Escritura diz isso: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Sim, os mentirosos, mas não que eventualmente mente, porque se sentiu mal e voltou. Mas o que é o mentiroso? O mentiroso é quem mente, né? Não, mas é assim, padre. Por exemplo, o senhor eu posso chamar, padre, vamos fazer uma pescaria nesse final de semana, aí nós vamos pescar, mas o senhor não vai dizer eu sou um pescador, embora o senhor tenha pescado. O que eu estou dizendo é que um desvio eventual e a pessoa se sente mal porque fez aquilo, não pode ser essencial. Veja. Então a pessoa está salva, mentiu, vai para a perdição. Se morrer e se arrepender, vai para o inferno? Vai. Se a pessoa não se arrepender, ela vai. Claro, é óbvio. Sim, não é porque a pessoa é mentirosa, mas sem porque a santidade não vereis o Senhor, Hebreus. Gente, e só uma parte aqui. Se é um meio de santificação, se Cristo instituiu para a santificação, para eu ser santo, eu preciso passar pela salvação de Cristo. Para eu ser santificado, eu preciso da graça de Cristo, porque eu sozinho não tenho. Então, é por isso que existe o sacramento. Então, você vê que tem argumentos que você fica assim, não, pera, você tá falando isso daqui, mas... Não, mas então, se a pessoa for mentirosa, não vai pro céu? Não, né? Porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Nós temos que ir totalmente limpos. Não é isso que nós aprendemos, não é isso que Cristo nos diz, não é isso que está lá em Apocalipse. Nossas vestes estarão limpas pelo sangue do Cordeiro, mas para isso eu preciso aceitar o Cristo, eu preciso me arrepender, preciso aceitar, não posso me contentar com o pecado. Essa fala acho que não pegou muito bem pro pastor, não. Na manhã de Pentecostes, prega, o que acontece na sequência? O pessoal lá de Jerusalém diz, o que nós devemos fazer? Vamos pegar lá? Atos 2? Porque esse é um texto muito importante para entender justamente essa temática que nós estamos falando. Sacramentos? Sim, Atos capítulo 2, aqui, as primeiras conversões. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Ou seja, Pedro aqui está estabelecendo a necessidade do batismo que Jesus já tinha estabelecido. João capítulo 3. Quem nasce da água e do Espírito, quem não nasce da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou no final do Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Há 3 batismos, né? Então, aí nós entramos... Então nós estamos falando, estamos usando a mesma palavra para 3 coisas diferentes, né? Mas aí o ladrão arrependido entra no batismo do desejo. Ele foi batizado em Cristo. Claro, não pelo nas desejo. Águas, mas o sacramento pelo desejo. Mas padre, é interessante. É isso. Não, então há 3 tipos de batismo, sabe? O batismo em Cristo, que é aquele que de fato, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você é batizado em Cristo. Há o batismo nas águas, que é esse que é o sacramento, não é verdade? E há o batismo no Espírito Santo, que é de Atos 2. Que algumas igrejas dizem com evidência falar em línguas, inclusive a igreja católica tem, não é a carismática, a linha carismática? Tem um movimento da renovação carismática. Deixa eu lhe dizer só um negócio. Tem um amigo meu que é evangélico e a esposa é católica. A esposa ora em línguas e o evangélico não. Eu fiz parte da igreja evangélica, eu orava em línguas. Em línguas por conta igreja católica. Católica. Então é interessante, porque ele é da igreja evangélica. Apostólica romana, mas tinha o movimento da renovação carismática. Então, Isso, renovação. Então, o sacramento que estamos falando é batismo nas águas. Não vamos confundir com batismo em Cristo. Não. A Escritura não faz essa diferença. Batismo é batismo sacramental, não é... Essa é a ideia da sacramentologia protestante. Quando fala que o batismo e a ceia são ordenanças, fé protestante diz que elas não comunicam a graça. Que o batismo nas águas. O batismo nas águas e a ceia, nas águas. Os 2 sacramentos, as 2 ordenanças não comunicam a graça. Isso. O que Pedro está dizendo aqui é diferente. Mas isso aí não é batismo nas... Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Batismo Ou seja, em o batismo é para a remissão. Comunica a graça. O batismo em Cristo, não nas águas. Ele está falando de batismo ladrão, real. Padre, o ladrão, sim, mas o ladrão foi batizado...
Voltemos ao texto. E o ladrão foi batizado nas águas? Vamos voltar ao texto. Qual? Sobre o... Atos capítulo 2. Ele diz aqui, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos, etc, etc. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Sim. Ele não está falando do batismo de desejo, que é o que salvou o homem na cruz. Quais são os batismos no catolicismo, no romanismo? A igreja diz o seguinte: o batismo é um só, mas você tem o batismo de desejo e o batismo de sangue. O batismo de sangue é quando o catecúmeno, aquele que está se preparando para o batismo, morre pelo martírio antes de ser batizado. Batismo de sangue. Mas está na Bíblia isso aí? Não está explicitamente Sim, na Bíblia, mas, né? mas está na tradição da igreja de maneira clara. E depois o batismo de desejo, que é o que o senhor está falando do ladrão arrependido, que é quando ele quer a salvação em Cristo e que quer, se pudesse, teria querido o batismo. Então o desejo do batismo, nesse caso, pode ser eficaz. Ora, então esses textos demonstram que eles não são meras ordenanças, que aqui nós temos sacramento no sentido real, enquanto meio de transmissão da graça divina. Veja, uma pessoa que Paulo, não é batizada nas águas, ela não é salva? Uma pessoa, primeiro que sim, batismo nas águas, o que vocês entendem por batismo não é exatamente o que nós entendemos por batismo, mas tudo bem. Uma pessoa que não é batizada, se ela não teve a fé... É muito difícil as respostas, né? Assim, sabe por quê, pastor? Veja bem. O batismo nas águas é essencial. Aí eu pergunto, se a pessoa não for batizada, ela não é salva? Aí não tem uma resposta. Pela assim, escritura, não. Não? Mas em que sentido? Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas veja, então o batismo é necessário para a salvação por ordem expressa de Cristo. Porém, se alguém tem a fé em Cristo, não pôde se batizar, etc., mas teve a fé e a caridade, o São Tomás de Aquino diz que quando você olha para o fim último, Deus infunde em você a sua graça. Então, nesse sentido, sim. Agora, eu não posso relativizar o batismo como meio de salvação, exatamente porque o Novo Testamento não o apresenta assim. Entende que muitos debates e questões católicas, apesar de estarem mais claras hoje em dia, elas são muitas perguntas, né? E os documentos, a tradição, elas conseguem responder. Que num debate, ou tipo num vídeo de YouTube, nós refletimos isso com um padre recentemente, fica muito raso. Então, para cada religião, o batismo vai ser entendido e interpretado de uma forma. Para nós, o batismo é necessário? É óbvio que é necessário. Mas, se você passa a deixar de crer em Cristo, o seu batismo, você está fazendo com que o batismo fique lá guardado e que nada vai valer. Sempre dão um exemplo do ladrão na cruz, né? Ali foi um meio extraordinário para mostrar o quê? Que Deus é misericordioso. Que se você se arrepende de coração, tem aquele desejo, e por isso que é o batismo do desejo, né? Porque batismo é um só, é possível você se salvar, né? E isso também está lá no Catecismo da Igreja Católica, está na doutrina católica. Eu quis trazer isso daqui porque sacramentos é um assunto muito bom para nós, mas que ainda tem muitas dúvidas, né? Porque criam-se perguntas que, na maioria dos debates, a gente já falei isso, acho que em quase todos os debates que eu reagi, e vou continuar falando aqui. Nós queremos encaixar Deus nas nossas regras, da mesma forma que os judeus daquela época quiseram enquadrar Jesus nas leis deles. Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para fazer com que ela transbordasse, para aperfeiçoar, para que entendessem melhor aquilo que Deus de fato quis trazer. É sempre nós pensarmos, será que eu estou pensando com o olhar, aquilo que Deus tem me ensinado, tem me mostrado, ou com um pensamento mundano, ou com um pensamento que só rege aqui as leis naturais, humanas? É isso que eu tenho muito refletido em todos os debates que eu assisto entre padres e pastores, entre padres e ateus, ou entre qualquer outra pessoa e alguém da nossa religião. E conta aí o que você achou desse pequeno trecho. Achou que ficou meio confuso? Se você se sentiu confuso, a gente pode trazer outro vídeo aqui. Mas deixa nos comentários, respeitando as regrinhas. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar os seus sininhos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo para rumo aos 50 mil até o final do ano. Me ajude, hein? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!